Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vou tentar explicar um bocadinho da minha estratégia para resolver exercícios. E neste caso vamos resolver exercícios sobre ondas. Então vamos começar mesmo por aí. La estratégia. Sim, é uma clara homenagem ao reggaeton. Primeiro passo. Vamos utilizar facilitadores ou coisa do género. O que é que são facilitadores? Facilitadores são apontamentos. Já fizemos exercícios, ou fomos fazendo exercícios, ou fomos tomando notas daquelas que se destacam dentro de toda aquela tracalhada teórica, e depois nós criamos uma espécie de mini apontamentos sobre os nossos macroapontamentos. Esses serão para mim os facilitadores. Em vez de estar a explicar, deixei aqui em baixo na descrição a minha sugestão de facilitadores. Com os facilitadores, para mim o resto é fácil, mas se for difícil, vamos então tentar perceber a resolução do nosso problema e depois voltamos aos nossos facilitadores, aos nossos apontamentos, completamos os nossos apontamentos e estamos mais preparados para abordar outros exercícios do mesmo género, daqueles que nos causaram dificuldades. Ora bem, então vamos lá passar à ação. Exame 2017, primeira fase. Um exercício com um gráfico. Reparem, no eixo dos y temos aqui um ΔP, portanto vamos ler aqui uma amplitude de pressão e temos no eixo do x o nosso t de tempo em milissegundos. Cuidado, milissegundo não é uma unidade SI. E pergunta-me qual é a frequência angular deste sinal sonoro. Então, eu vou pensar na amplitude de pressão, como já disse, vou pensar que este gráfico traduz a periodicidade temporal e, portanto, através de fórmulas de formulário, como esta que aqui está, eu consigo determinar a frequência angular através do valor do período que eu consigo ler diretamente do gráfico. Se fizerem todas as continhas corretamente, a opção é a D. Boa onda! Exame 2017, ainda na primeira fase. Temos de novo a mesma figura, mas uma nova questão. Uma questão que coloca em causa novamente aquilo que nós chamamos a amplitude de pressão, o conceito de onda sinusoidal, o conceito de onda sonora longitudinal e a ideia de que a velocidade poderia até ser constante. Então, vamos lá ver. Quando aqui afirma que durante este intervalo de tempo toda esta figura representa uma onda transversal, é falso. Temos um sinal sonoro e nós sabemos que uma onda sonora é longitudinal. A onda sonora é complexa. Pelo aspecto desta função sinusoidal que caracteriza o traçado do nosso gráfico, percebemos que a B também é falsa. A amplitude da variação de pressão no ponto considerado é constante. Sim, a amplitude de pressão, que poderemos perceber melhor vendo também o vídeo de toda aquela tracalhada teórica que eu já expliquei sobre este tema das ondas, a amplitude de pressão é constante. Se não reparem, a amplitude tem sempre o mesmo valor. A velocidade de propagação do sinal sonoro é constante? Pois eu pensava que sim. Esta é uma questão que até a mim me colocou algumas dúvidas, porque quando fui consultar a correção desta questão, não a nível de critérios, mas na Sociedade Portuguesa de Física, eu deparo-me com a frase de que este gráfico traduz a periodicidade no tempo e não nos dá informação nem sobre a periodicidade no espaço, nem sobre a velocidade de propagação. Ora bem, já tivemos outros exercícios, inclusive de exame, em que o aluno é convidado a inferir de que, uma vez que se trata de uma onda sonora que se propaga no ar, de que a velocidade será de 340 metros por segundo e será constante. Aqui não, aqui dizem, olha, não, temos aqui duas verdadeiras, é a minha opinião, e portanto vamos descredibilizar a última porque não disseram se a temperatura variava, se não, e portanto não temos uma informação consistente de que a velocidade é constante. Noutros exercícios também não, mas aí já é suposto os alunos inferirem. Bem, vamos só classificar este exercício como um exercício de má onda. Exame 2017, época especial. Novamente um gráfico.
Um gráfico traduz a periodicidade espacial, y em função de x. Temos então aqui a nossa fotografia da corda num determinado instante, uma corda num instante. Podemos até, numa breve nota de humor, dizer que este exercício está com a corda toda. Depois, provavelmente não tem graça. Adiante. Temos então um gráfico que traduz a periodicidade espacial. Podemos então ler aqui comprimentos de onda e amplitudes. Ora, vamos ainda pensar que, segundo as afirmações que aparecem na pergunta 1, temos que ter bem presente que nestes fenómenos ondulatórios não há deslocamento de matéria. Portanto, a afirmação A seria falsa. Depois temos que ter presente o que é o movimento oscilatório. O movimento oscilatório significará que este ponto P irá estar na mesma posição, aqui segundo o eixo do x, mas no próximo instante ocupará uma posição diferente relativamente aqui ao eixo dos y. Portanto, olhando para o ponto P e para o ponto Q, consideramos e conhecendo o seu movimento de oscilação, até podíamos virar a figura, porque o movimento de oscilação é feito segundo aqui o eixo dos y. Os pontos P e Q percorrem distâncias diferentes numa oscilação completa. Ora, uma oscilação completa são quatro amplitudes, quer o ponto P, quer o ponto Q, situam-se num ponto de amplitude máxima e, portanto, irão percorrer distâncias iguais numa oscilação completa. Pois, aqui já falei, a ideia de amplitude. A amplitude neste gráfico é de 2 cm e não de 4. Não confundir amplitude da oscilação com oscilação completa. E, finalmente, frequência angular. Através da nossa fórmula de formulário, nós podemos ver que a frequência angular depende de um período e o período dependerá da frequência. Ora, como nós temos um sinal, teremos uma frequência e teremos um período. Portanto, os pontos P e Q, uma vez que o período não varia, não poderiam ter frequências angulares diferentes. É claramente um exercício de boa onda. Exame 2017, época especial. Bem, este aqui vem novamente à procura da periodicidade espacial e da compreensão que o aluno tem para depois perceber que é a opção A comparativamente ao gráfico anterior, uma vez que apenas vamos avançar um quarto de período, o ponto P tem que estar na mesma posição segundo o eixo do x e depois nós percebermos o que é que... E depois nós conseguirmos perceber o avanço da perturbação segundo o eixo do x. É claramente um exercício também de boa onda. Exame 2016, primeira fase. Temos aqui uma figura que retrata um ecrã de osciloscópio. Temos ali valores para as divisões, quer para a escala horizontal, quer para a escala vertical. Num osciloscópio, a escala vertical tem ou dá-nos informação sobre a tensão, enquanto que a escala horizontal dá-nos informação sobre tempo, e onde depois podemos ler o período. Bem, conceitos e fórmulas. Esta é a fórmula que se pretende. Aquela tensão máxima irá corresponder à amplitude, aqui no nosso gráfico, e depois nós temos aqui os nossos valores que nos vão permitir calcular o que nos falta. Falta-nos a amplitude, tensão máxima, e falta-nos a frequência angular. Portanto, vamos depois precisar do período. Ora bem, agora vou tentar explicar a importância dos facilitadores. O que é que são facilitadores? Ora, facilitadores são, por exemplo, este tipo de coisas. Eu, à partida, sei que poderá sair uma pergunta que vai lidar com este ecrã de osciloscópio, que por sua vez lida com divisões. Porquê é que eu não hei de já sistematizar estas coisinhas e, por exemplo, saber que o valor do período, comprimento de onda ou amplitude é o valor de cada divisão vezes o número de divisões. Isto parece uma coisa muito primária. Sim, mas isso é fácil. Claro que é fácil, mas a questão é, já estou preparado. Já sei como é que é de abordar este problema, já está mecanizado e é muito mais difícil para mim, então, cometer erros.
quero saber o valor do período. Ora, vou contar o número de divisões, 1, 2, 3, 4, 5, e vou multiplicar pelo valor de cada uma das divisões. 5 milissegundos vezes o número de divisões, tenho o período, com o período calculo a frequência angular. Como também quero a amplitude, vou fazer a mesma coisa. Vou saber que cada divisão vale 2 volts, vou contar o número de divisões que correspondem à amplitude, uma vez a outra, e calculo então o valor da amplitude com aquilo que eu chamo de uma segurança que não está dependente do diferente enunciado que nos possa aparecer com este tipo de perguntas. A opção correta seria a B e, claramente, é um exercício de boa onda. Exame 2015, primeira fase. Temos novamente um ecrã de osciloscópio, temos ali uma escalazinha e agora vamos à procura de, com o valor da frequência, sabermos quanto é que é o valor do nosso período e, por situação inversa à anterior, eu vou ser convidado a descobrir qual é a base do tempo. Então também está aqui uma sistematização. O valor da divisão será o valor do período, comprimento onda da amplitude, depende do que é que nós temos, a dividir pelo número de divisões. Ora, se eu através desta frequência souber o período, vejo quantas divisões aqui tem e faço o valor do período a dividir pelo número de divisões e descubro quanto é que vale cada uma das divisões. Depois, a intensidade. A intensidade aparece aqui na 1.2 e, claramente, o aluno é convidado a saber que a intensidade está relacionada com a amplitude, com aquilo que lá em casa será o volume de uma onda sonora e, portanto, se o diapasão for percutido, se lá baterem nas hastes do diapasão com uma força de maior intensidade, eu vou ter uma maior amplitude. Então, e o período? Bem, o período, se vocês já viram um diapasão, tem uma frequência definida, por exemplo, 440 Hz, e nós sabemos, nos tais facilitadores, de que a frequência só variará, e consequentemente o período, se nós variarmos a frequência de vibração, se nós variarmos a fonte. Ora, se eu estou com o mesmo diapasão e vou percutir com mais ou menos intensidade, não vou conseguir fazer variar a frequência. Apenas vario a intensidade da onda. E aproveito para acrescentar que a energia deste som, a energia desta onda sonora, depende destes dois fatores. Portanto, vocês vão ouvir melhor o som produzido pelas hastes do diapasão, porque com uma maior intensidade eu estou a produzir uma onda sonora de maior energia. Se eu alterasse a frequência, eu também poderia produzir uma onda de maior energia, porque aumentando a frequência também estaria a produzir uma onda de maior energia. Logo, eu tenho esta relação, que também está registada nos facilitadores, de que a energia de uma onda sonora depende da intensidade e, consequentemente, da amplitude desse sinal, dessa onda, mas também da frequência. A opção correta para 1.1 seria a B e a opção correta para 1.2 seria a D. É claramente um exercício de boa onda. Exame 2013, época especial. Preciso da relação de que a frequência é o inverso do período, através daquela fórmula. E depois, o que é que isto quer dizer? Porquê é que eu já estou ali a escrever FB sobre FA igual a frequência de B sobre frequência do A igual a período de A sobre o período de B? Porque também sou muitas vezes solicitado neste tipo de exercícios a estabelecer relações entre grandezas que sejam ou diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E não me cabe na cabeça, para mim, se calhar sou eu, se calhar tenho aqui um problemazinho, não me cabe na cabeça abordar exercícios sempre do zero. Ora, se eu já fiz 50 exercícios que me pedem relações de proporcionalidade direta ou proporcionalidade inversa, porquê é que eu não hei de também sistematizar isto? Então, posso criar este tipo de sistematização, que também deve estar incluída nos meus facilitadores, nos meus apontamentos, para que depois eu consiga utilizar. Portanto, esta relação aqui diz respeito a uma relação de proporcionalidade direta e esta relação aqui diz respeito a uma relação de proporcionalidade inversa. Ora bem, então eu quero saber a frequência do A,
relativamente a frequência do B relativamente à frequência do A, e eu vejo e posso inferir aqui pelo meu gráfico de que o período de A corresponde a 1, 2, 3, 4 divisões e o período de B corresponde a 1, 2, 2,5, 2 divisões e meia. Então, frequência de B sobre frequência do A é igual a 4 a dividir por 2,5 e a resposta correta é a linha C. É claramente o exercício boa onda. Exame 2011, primeira fase. Este aqui, reparem, temos outra vez as mesmas relações. Olha, então a frequência agora vai para o dobro. Então o que é que pode acontecer? Então, vamos às nossas relações. Como é que a frequência se relaciona quer com o comprimento de onda, quer com a velocidade? E temos nós a mesma ideia que eu defendi há bocado. Portanto, a frequência de vibração da fonte que origina o sinal sonoro aumentasse para o dobro no mesmo meio. Ora, se é no mesmo meio, cá está o exercício que contraria lá o segundo. Se é no mesmo meio de propagação, em princípio, o aluno pode inferir, no outro exercício é que não podia, que a velocidade é constante. E, portanto, se não variavam as duas grandezas, então o aluno também pode inferir que a frequência irá variar em relação ao comprimento de onda e as duas grandezas são inversamente proporcionais e podemos aplicar a minha sistematização e descobrir que a resposta correta é a A. Boa onda, sim senhor. Exame 2011, segunda fase. Um exercício do mesmo género em que somos convidados a tentar avaliar se percebemos a velocidade do som, do que é que ela depende. E diz, olha, ar, água. Mudámos o meio. Então se mudámos o meio, mas só mudámos o meio, não mudámos a fonte. Portanto, a frequência será a mesma, não pode ser o mesmo comprimento de onda, nem pode ser a mesma velocidade. Portanto, teríamos aqui a opção B como correta. Então, mas espera lá. A velocidade ser constante no meio, a não ser que mude a temperatura, eu já percebi. Então, e o comprimento de onda? O comprimento de onda, nos meus facilitadores está lá escrito, e nos teus também vai estar, que o comprimento de onda, se estás a considerar uma situação em que a frequência não varia, porque mudaste de meio, não mudaste de fonte, a velocidade vai variar. E a única explicação que te resta para a velocidade variar é que também o comprimento de onda varia. E, portanto, podes associar a ideia de velocidade que varia com o meio e comprimento de onda que também varia com o meio. Onda se propaga. Sim, boa onda. 2010, primeira fase. Periodicidade temporal, sim, é um gráfico de posição em função do tempo. E depois, o que é que nos pede? Pede-nos ali o comprimento de onda, mas dá-nos a velocidade. E depois isto começa a ser sempre a mesma coisa. Mas pronto, temos aqui então a nossa fórmula. O período é lido diretamente do gráfico. O comprimento de onda é o que nós queremos saber. Atenção às unidades. Um exercício muito fácil e muito boa onda. Teste intermédio 2008, segundo período. Novamente, eu a partir de agora quase que tenho selecionado exercícios que vêm confirmar a pertinência dos facilitadores ou sistematização que eu sugiro. Outra vez uma fórmula que nós já conhecemos e vamos aplicar a relação de proporcionalidade direta para depois concluirmos sobre a relação entre as frequências A e B. Podemos então aqui percebermos de que a velocidade de propagação do som no meio 2 é superior à velocidade de propagação do som no meio 1, portanto a frequência em B também seria superior à frequência do sinal A. Justifica a resposta utilizando a expressão matemática? Está ali. É uma questão de nós apresentarmos com mais detalhe na nossa resolução. Destaco que para esta situação, para eu conseguir dizer isto, e com esta fórmula que está aqui, o comprimento de onda tem que ser constante e eu confirmo isso no gráfico. A amplitude é diferente, mas o meu comprimento de onda é exatamente igual. Boa onda. Até te pus ali a resposta. Teste intermédio 2008, segundo período. Sim, este aqui, pronto, onda longitudinal, aquela tracalhadazinha teórica, aquela coisinha fácil.
eu chamo aqui a atenção novamente por causa da afirmação B, de que eu tenho então, sou uma comunicação verbal, uma comunicação oral, os sons produzidos pelas cordas vocais têm uma frequência inferior à frequência de vibração. Isto não podia ser, não é? Portanto, é a frequência de vibração que determina depois a frequência do som e, portanto, a frequência aqui é constante, a onda é longitudinal, não tem uma direção de propagação perpendicular, mas sim paralela. A C completamente incorreta, é uma onda não sinusoidal e, portanto, sobra-me a D, que é, digamos assim, a definição de som complexo. Boa onda, sim senhora. Teste intermédio 2013, terceiro período. Sim. Este aqui, o que é que nós temos que avaliar? Vamos avaliar aqui várias coisas. Temos as nossas fórmulas do costume e depois temos aqui uma ilustração muito engraçada em que é uma ilustração física, portanto é a nossa fotografia, uma ilustração que nos faz perceber que 1, 2, 3, 4, 5 ciclos. Tenho aqui a minha frequência, tenho então aqui a minha distância de A a B e a distância daqui a aqui, ou entre duas cristas, podemos considerar isto duas cristas consecutivas, diz respeito ao comprimento toda. Portanto, eu dividindo os 20,8 por 5, 1, 2, 3, 4, 5, obtenho o meu comprimento de onda. Falta-me o período, mas eu tenho a frequência, e a frequência é o inverso do período, e já está. Finalmente, e para terminar, também andei a vasculhar manuais. Aquele que eu encontrei, que por ser talvez um pouco diferente, por ir à procura de algo diferente, foi este. No manual da Texto Editora, encontrei este exercício que nos apela a uma fórmula diferente para a velocidade, a fórmula mais tradicional de que a velocidade seria a distância a dividir pelo tempo, em que este tempo aqui pode, por exemplo, ser período ou não. Neste caso, eu consigo determinar ali pelo meu gráfico, determino o módulo de velocidade de propagação da onda na corda, que há ali uma distância de 0,5 metros que foi percorrida em 0,05 segundos. Portanto, um D muito mais ΔT do que T. Aqui nesta fórmula, e eu consigo, assim, pura e duramente, determinar a velocidade. Depois, posso determinar a amplitude através daquele gráfico. É um gráfico de periodicidade espacial. Eu vou conseguir saber a frequência angular, porque eu sei a velocidade. Eu vou conseguir determinar o meu período e com o meu período vou conseguir determinar a minha frequência angular. Finalmente, velocidade, comprimento, onda e o meio. Isto era aquilo que eu já alertei no início deste vídeo sobre a resolução de exercícios, em que, no contexto dos facilitadores, é importante eu estar habituado a fazer este tipo de relações. No caso aqui da linha C, quando a corda se torna mais fina para posições mais afastadas da origem, quando a onda se propaga para esse lado da corda, verifica-se que há variação e agora pronto, eu volto a chamar a atenção. Se vai se tornar mais fina, vou variar o meio. Não é uma onda sonora, é uma corda, mas o facto de se tornar mais fina equivale à alteração. É como se numa onda sonora passasse da água para o ar. Também estou a variar o meio. Aqui estou a variar o meio porque o meio é a corda. E ao tornar-se mais fina, eu estou então a fazer essa alteração. Ora, e quais são as grandezas que dependem e que são suscetíveis à variação do meio? É a velocidade e o comprimento de onda. E, portanto, a opção correta seria a A. É um bom exercício, boa onda. E pronto, meus amigos, foi a minha tentativa de mostrar a utilidade de termos apontamentos, os tais facilitadores, para depois, quando formos resolver os nossos exercícios, ser um ato muito mais mecânico, muito mais seguro, muito mais sistematizado. Espero que tenha ajudado. Tchau!